Amém, aleluia, glória a Deus, paz do Senhor a todos. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, nessa noite nós estamos aqui e o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração para ministrar aí para os amados, para a igreja. Uma palavra para crente que está passando por tribulação, aleluia. Tem crente aí? Está na tribulação, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor tem escape para nós aqui nessa noite, amém? Creio. O vento dele está soprando muito para esse lado, então o Senhor tem escape para nós aqui, tem livramento, aleluia, tem socorro. O Senhor tem para nós aqui, com certeza, a sua visitação. E quando o Senhor visita, tudo muda, tudo transforma, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Esses dias uma irmã preciosa pregou aqui na quarta-feira, usou o texto para uma direção, e o texto bíblico tem várias, infinitas direções, revelações, né, para cada para cada dia, para cada momento. E eu queria fazer uso do mesmo texto para uma outra linha, uma outra direção que o Senhor ministrou no meu coração. Aliás, eu tinha dois textos no meu coração, né, e nada melhor do que usar os dois, né, entrelaçá-los, fazer alguma ligação entre os dois para poder ter sentido naquilo que Deus quer ministrar no nosso coração aqui nessa noite. Já tem ministrado, já tem sido uma bênção, aleluia. Quem aqueceu aí? Aleluia. Trazer uma toalha quando o Fabinho ministra, porque a gente já dá uma suada, já dá aquela... Amém. Atos capítulo 27. Queria ler o verso 1. Atos capítulo 27, verso 1. Então, foi determinado, queria usar King James, pode colocar ali, por favor. Então, foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Essa história, todo mundo sabe, o contexto, talvez você não saiba, é um contexto do apóstolo Paulo aqui, que passou por algumas situações e ele estava preso e foi interrogado, não acharam nele muitas coisas, mas ele tinha que ficar preso, tinha um propósito de Deus aqui, há um contexto todo da história de Paulo, né? Mas havia uma palavra da parte do Senhor. Bom, aqui é um crente fiel. Então eu queria falar para você que nessa noite que é um crente do Senhor Jesus, que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que tem um chamado, que tem a sua vida com o Senhor, que paga o preço, que ama o Senhor de verdade, porque um dia provou desse amor, um dia foi encontrado no seu caminho, como eu fui encontrado no meu caminho, pelo Senhor, pelo único Deus, pelo verdadeiro Deus, pelo soberano, né, que estabeleceu um povo para adorá-lo, para cumprir os seus mandamentos, para fazer a obra dele, né? Então Deus um dia cruzou nosso caminho. Irmão, vou falar para você, não é fácil ser crente, tem o seu preço, tem o seu peso, né? A gente conhece, né, a gente fala e acaba ouvindo e acaba fazendo parte da história de muita gente, e você vê que cada um tem a sua prova. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez não, né? Certamente você entrou, como eu entrei aqui nessa noite,
passando por situações, por desafios, por tribulações, mas nessa noite aqui, irmão, entenda uma coisa, você é do Senhor. Você já ouviu aqui, inclusive, algumas vezes, né, desde o início até esse momento que eu peguei o microfone aqui, você ouviu algumas vezes que que o Senhor, Ele te ama, que Ele tem um compromisso com você, tem uma aliança com você, que você não está solto ao destino, você não está largado, nós não estamos largados ao bel prazer do mundo, dos homens, do diabo, não, irmão, nós estamos guardados do Senhor, amém? Somos dele, passamos por provas, por tribulações, hoje você ouviu a escola dominical aqui, se você não ouviu, eu te convido a você vir domingo que vem, 9 da manhã, e participar da escola dominical, amém? Então é importantíssimo para você. Você ouviu sobre um pedacinho sobre a forja, né? Sobre o metal, o que é colocado num lugar, numa temperatura altíssima, para ele receber uma forma, para ele ser moldado, né? A gente é moldado, irmão, no calor extremo mesmo, sabe? A gente é moldado numa forja mesmo que esquenta, que parece que a gente não vai aguentar, mas o Senhor está conosco, aleluia, você precisa entender isso. Irmão, Deus não tira os olhos de você e não tira os olhos de mim, ainda que a gente seja levado para cá, passe por solavancos, sabe, por tudo, por ventos, por tudo, o Senhor está conosco, aleluia, está com você. Então você aqui nessa noite vai ser renovado na tua força, na tua fé, sabe, você vai ser aqui alegrado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que está aqui falando com você nessa noite, aleluia. E vai dizer, ó, tá passando por isso? Tá tudo certo, fica firme, porque eu sou contigo, aleluia. E vai ter bênção do Senhor nisso daí tudo, em nome de Jesus, irmão. Então aqui Paulo, né, ele está lá, ele fala para Festo, ele prega esqueci o nome dos reis aqui, tem um rei, tem um governador aqui da Judéia, tem um rei da Judéia, tem um governador da Judéia aqui, são dois, né, Festo, e tem mais um outro aqui que eu não me interessa, Agripa, o rei Agripa e o governador Festo, da Judéia, tudo filho do Belial, filho do diabo, né, e aí tem a chance de estarem diante de Paulo, descendência de Herodes, diante de Paulo, tem a chance de ouvir a mensagem, o evangelho, ouvem a mensagem, ouvem o evangelho, quase se converte, mas não se converte, tá? Tem um monte de gente assim, que quase vai, mas alguma coisa impede, aí volta de novo para aquilo que... Então, aí Paulo, ele apela para César, ele diz, eu quero chegar até César, o imperador de Roma, e aí, por causa disso, ele não é solto, porque ele apelou para César, Deus tinha um propósito nisso, e aí ele é enviado para a Itália, para Roma, para estar diante de César, o imperador de todo o Império Romano, e para diante dele dar um testemunho de Jesus. E nessa, de ser servo, de ser fiel, de ser crente, de ter comunhão com Jesus, de ensinar a palavra, de ministrar, de fundar a igreja, de cuidar de líderes, de cuidar de igreja, de admoestar, de impor a mão sobre enfermos e serem curados, de ser instrumento de Deus com sinais, maravilhas, prodígios. Está lá o servo do Senhor, o Paulo. E aí ele é colocado num navio, e ele vai atravessar, então agora, vai fazer uma travessia, vai fazer uma navegação, para chegar até a Roma, até a Itália, até Roma, para falar com César. Então aí nesse processo de servo, de homem de Deus, que Deus tem um propósito na vida dele. Aí começa uma viagem. Eu vou pular algumas coisinhas, mas eu vou tentar ler algumas coisas do texto aqui. Eu queria ler o verso 7 e 8. Navegamos lentamente por muitos dias. Eu queria que você, na medida do possível, claro, você fosse lendo com a gente aqui, você põe tua atenção nos textos. Navegamos lentamente, isso é Lucas escrevendo, porque Lucas está no navio também, está escrevendo, está acompanhando o Paulo ali, está escrevendo, relatando tudo que eles passaram, navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Quinido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, verso 8,
E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lacéia. Então, começa a viagem, está lá o servo do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E Paulo passa muito por isso, e a gente passa muito por isso. Você talvez não se atentou ainda, mas você está passando por muito dessas coisas, ou passou, ou está passando por isso. E aí, porque você é crente, você é de Jesus, você tem um compromisso com o Senhor. Você vive uma vida para glorificar o nome do Senhor. Irmão, existe isso? Existe. Existe muita gente boa de Deus, pagando o preço, ralando, que não é perfeito, não é 100%, não é uma pessoa que nunca vai falhar, nunca vai errar. Não é isso, né? Não é uma pessoa irrepreensível, que ela vai errar e ela vai se consertar, impedindo que seja preciso alguém vir corrigi-la. Isso é uma pessoa irrepreensível, que ela está na caminhada com Jesus, ela erra, ela peca, e ela se conserta com o Senhor, deixa aquilo, né? E aí não precisa nem vir alguém para corrigir ela, porque ela, pelo Espírito Santo, já foi convencida, ministrada, ela abandona aquilo, se conserta e segue a sua vida em paz. Então, gente crente, que está pagando o preço, fazendo a obra, irmão, tem um monte de gente aqui nessa noite, e infelizmente eu não posso falar que está aqui 100%, mas muita gente, que é do Senhor, que entendeu que é do Senhor, que a vida agora é diferente, e porque serve ao Senhor, paga o preço, enfrenta a tempestade, enfrenta a luta, sabe? Mas está no navio, está lá, navegando, e o Senhor está de olho, irmão, fica tranquilo, o teu Senhor está de olho em você. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para encontrar os justos ali, os servos dele, e ser favorável a eles. Então, não pense por um instante que o Senhor perdeu você de vista, não perdeu. Pode ser de noite, pode ser de madrugada, pode não ter sol, pode estar caindo a chuva que for. Os olhos dele estão sobre você. Ele é fiel. Aí começa a viagem. Aí não consegue ir muito rápido, porque o vento é fraquinho. Aí vai naquele negócio, meio devagar. De repente, o negócio fica mais apertado. Aí, a tua caminhada, a minha caminhada. E a gente dá umas paradinhas, de vez em quando Deus é misericordioso. Ele prepara uns, é legal, né, ver aqui, Bons Portos. É legal, você saber que na tua caminhada, tem algumas paradas de Deus, e você olha e fala, esse aqui é um bom porto, para dar uma parada, e para dar uma sossegada, e para dar uma descansada, e para tomar um forgo. Quem fala forgo? Você fala forgo, para de fazer, para tomar um fôlego, para dar uma... O Senhor tem momentos de refrigério para todos nós, mas você vê, uma hora o vento não está nem levando, o barco, não tem nem força, de repente muda tudo. Queria ler verso 9, o 9 e o 10. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Já passou por isso? Perigos na sua navegação, na sua viagem, na sua caminhada com Jesus? E você está debaixo de risco, correndo risco de verdade. Imagina Paulo dentro de um navio, cheio de gente, e olhando para tudo aquilo, e vivendo tudo aquilo. E Lucas ali, do lado dele, escrevendo tudo isso, e tendo que dar detalhes da história. E agora... o negócio está meio perigoso, a viagem, sabe, você está assim, num ambiente, você está assim, num momento da sua história, que você olha e percebe assim, isso aqui está meio perigoso, está ficando meio apertado, está ficando meio estreito, e aí o texto continua, eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu, verso 10, senhores, antevejo que esta viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Aí está lá, no meio de um número grande de pessoas, marinheiros, soldados, presos, capitão, todo mundo ali no navio, naquele lugar, naquele ambiente, em cima do mar, e navegando, e não tem para onde correr, alguém percebe o perigo, aí Paulo, ele admoesta, Paulo ele se levanta, e ele deixa uma palavra ali, fala, eu antevejo
Sabe o que é isso? Isso é um profeta. Isso é alguém que sabe quem é, se põe na posição e permanece nela, e nada abala a decisão dele ou dela de ser alguém que entendeu o que Deus tem para ele, o que Deus tem para ela. Ele fica ali, ele se levanta ali no momento e fala, ó, eu já vi. E aqui, a viagem tem alguns dias. Dá a entender aqui que o processo de 14 dias, mas não dá para ter uma certeza de que é esse o tempo que eles navegaram aqui. Mas Paulo, chega um ponto do texto aqui que Lucas escreve falando de um tanto de dias, 14 dias, que estão debaixo de chuva. Mas nesse ponto, Paulo se levanta, e eu creio que em todo o tempo da navegação, da viagem, Paulo esteve orando em comunhão com o Senhor. Porque Paulo era um cara, um homem que entendeu quem ele era, entendeu a vida dele, né, para que servia agora, e como ele tinha que viver. Então ele estava ali em comunhão, buscando ao Senhor. Eu creio nisso em todo o tempo. Ele estava ali firme com o Senhor, buscando o Senhor. E aí, para antever isso, para se levantar com autoridade e dizer, ó, eu já vi antes, que vai ser muito perigosa a viagem, né, é porque Deus revelou para ele. Teve uma palavra, uma revelação, uma visão, eu não sei o que foi, mas aqui Deus já tinha falado com ele. Isso é um homem que está na posição, irmão, que não abre mão, que está ali, que sabe quem é. Não importa o meio que eu estou, que você está, você sabe quem você é. E maior do que isso, você sabe quem está com você. E aí, o texto, queria ler agora o verso 11 até o 13. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, e aí Paulo se levanta e fala, olha, eu antevejo, vai ser complicado o negócio. Mas o texto diz que no navio tinha o dono do navio, tinha o capitão do navio, tinha o centurião lá, o chefe dos soldados romanos, né? E aí eles têm uma reuniãozinha deles ali, e o centurião prefere ouvir o capitão do navio, e prefere ouvir o dono do navio, e eles seguem viagem. Então imagina, você tem comunhão com Deus, na tua casa, na tua empresa, dentro da igreja, dentro do ministério da igreja, você está lá no ministério da igreja, está servindo no ministério, e você tem lá uma palavra, uma revelação, você tem uma direção, naquele momento ali, ninguém te ouve. O que você faz? Você não. O que eu faço? Faço birra, faço o bico, cruzo os braços e saio fora. Não é isso que eu faço? Só eu faço isso. Tá bom, não quiseram me ouvir, vou para um lugar que alguém me ouve. Tá bom, não quiseram me ouvir, eu vou sair então. Tá, não quero mais brincar, não quero mais participar. Não é isso, é isso. É lógico, aqui não tem para onde correr muito, né? Só se ele pulasse, talvez estava amarrado, também vai pular na água. Mas ele, irmão, você está ali buscando, tem uma palavra. Mas não era a hora de ser ouvido ainda. Calma, vai chegar o momento. Mas fica firme, irmão. Não desiste não. Não fica bravo, emburrado, embirrado. Não fica, irmã. Não fica. Creia que o Senhor vai te honrar. Vai chegar o momento que eles vão te ouvir. Não, eu estou empolgado. O Fabinho me empolgou de novo. Ó, olha para alguém, mas mexe na cadeira, irmão. Você está meio assim, jogado. Dá uma mexida na cadeira. Fala, eles vão te ouvir, calma. Fala aí, fala para eles. Nossa, tem gente que, meu Deus do céu, é incrível. Fala para esse irmão aí, ó, calma. Está chegando o momento que a tua esposa vai te ouvir.
Eu ainda não fiz o curso de casais, vou fazer. Mas como eu sei que faz parte disso, agora vamos inverter. A esposa agora. Fala para essa irmã assim, calma, irmã, teu esposo vai te ouvir. Os irmãos têm mais problema do que as irmãs, né? Você viu que os caras ficaram mais empolgados. As irmãs estão ouvindo menos, eu acho. Aleluia. Mas chegou um ponto da viagem, que aí o texto soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam. Não, nós fizemos certo. Paulo teve uma revelação, mas nós tomamos a decisão certa. E assim, irmão. E aí começaram, aí um vento brando, soprando, e aí parecia que estava tudo beleza. Não, nós estávamos certos. E aí o crente olha e pode ficar meio, dizer, Senhor, mas eu tinha certeza que eu tinha uma palavra. Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo. Mas parece que eles estão bem, eles estão felizes, eles estão se dando bem lá. E aí, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Verso 14 e 15. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Veja, o que eu estou lendo esses textos para que você, em nome de Jesus, está aqui, e eu sei que teu coração está aqui, eu sei que a tua mente está aqui, eu sei que você está recebendo a palavra do Senhor, não é por minha causa, mas porque é a palavra do Senhor, você está levando a sério a palavra do Senhor, e isso é tremendo, é maravilhoso. Veja que está lá, 272 pessoas dentro do navio, tem uma viagem, lá dentro tem dois, mas vamos falar de um, que é Paulo. Um está escrevendo, que é Lucas, e o outro é Paulo que está ali. Talvez houvesse mais crentes ali, não sei, mas eu queria atar o texto a Paulo e Lucas, mas Paulo. Está ali o Paulo, no meio de todas essas pessoas, e ele está sendo levado para um lugar, para dar testemunho, porque ele é um crente fiel. E o navio começa a navegar, de repente sopra um vento contrário, de repente tem que ir num lugar, vai para outro, sai do curso, de repente para num lugar chamado Bons Portos, dá um refrigério, aí não é para viajar, decidem continuar a viagem, parece que está tudo bem, vento legal, tá gostoso aqui, que benção, de repente, irmão, muda tudo de novo, e aí vem um furacão, um vento fortíssimo, que não tem mais controle nenhum no navio, no barco, e está ali, você imagina aí, imagina comigo aí, pelo amor de Deus, essa navegação, essa viagem, e tem lá o crente Paulo no meio de tudo isso, porque ele é servo, porque ele é fiel, porque ele tem um chamado de Deus, porque ele apelou para César, porque ele não corria daquilo que Deus tinha para ele, porque ele decidiu pegar a vida dele para servir ao Senhor, para glorificar o Senhor. Não importa, irmão, se o vento é favorável, se está soprando uma brisa, se tem um furacão, se o barco está sendo jogado de um lado para o outro, ele está ali, posicionado, na dele com Deus, com Cristo, aleluia. É a nossa vida, irmão, é a tua vida, é a minha vida. De repente, você está tranquilo, numa segunda-feira, sabe, um ventinho ali soprando, de repente, irmão, vira um furacão na sua vida. E o que você faz? O que eu faço? Não, Senhor, sou teu servo. É porque você é meu servo que está vindo isso daí. Porque eu sei quem você é. E eu sei que você vai ficar firme aí. Vai ficar firmona aí. Por quê? Porque eu sou contigo, aleluia. E aí, os caras deixaram, desistiram. Queria ver verso 17 ao 19, por favor. Conseguimos recolher o bote para dentro do navio. E empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação. Por quê? Porque a hora que eles deixaram mão, que veio o furacão, deixaram mão, o navio era bem levado pelo... O que acontecia? Eles lançavam lá um bote, um pequeno barco, ou tem aí uma outra palavra aí,
na tua tradução da Bíblia aí, eles lançavam com alguns marinheiros para amarrarem cordas, né? O navio estava longe da areia, longe da terra, em águas profundas ainda, mas debaixo de tempestade. Então, para não virar o navio, eles lançavam um bote na água, né? Os marinheiros iam e amarravam cordas, e lançavam cordas com âncoras, né? Para prender o navio no alto mar, assim, para deixar ele mais, para não tombar ele. Tentaram fazer isso, mas aí não rolou de fazer isso, recolheram, Paulo teve uma direção, né? E aí eles conseguimos recolher o bote dentro do navio, e empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação. No verso que a gente leu antes, eles desistiram, deixaram a embarcação, aí pensaram, vamos amarrar a embarcação. Aí cortaram as cordas, não deixaram amarrar a embarcação. Agora eles vão, olha que viagem tremenda. Agora eles vão tentar, sabe, prender todo o navio, amarrar tudo que eles podem dentro do navio. Pegar, fecha as velas e amarra tudo dentro do navio e fica ali. Tenta fazer isso. Para reforçar a embarcação com cordas. E temendo que encalhasse nos bancos de areia, de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. 18. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio. Que viagem, né? Será que alguém aqui se identificou aí? Bom, eu estou aí dentro desse navio aí. Vira e mexe, estou dentro de um navio desse. É a minha vida, é a tua vida, às vezes. Tem vento, às vezes de repente vem tempestade, furacão, e bate, e vai. Aí você abre as velas para aproveitar o vento que está bom. Aí o vento fica muito forte, tempestade, você fecha as velas, você amarra tudo no navio para tentar proteger, para não naufragar. E aí você, de repente, você tenta prender tudo, e aí depois você solta tudo, fecha as velas. Olha, tudo numa viagem. E aqui eles vão agora tentar desmontar o navio, tirar as peças que poderiam, de repente, causar algum mar, jogar, né, no mar a carga do navio. 19. Ao terceiro dia, em meia tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Essa é a história de muita gente que não conhece Jesus. Faz de tudo para tampar todos os buracos, para tentar resolver todas as situações que surgem todo dia ou toda hora. Solta a vela, prende vela, joga a armação do navio para fora, tira a carga, joga fora, amarra o navio, solta o navio. Por quê? Porque o desespero é o desespero de quem não tem um Deus. Ou, infelizmente, tem crentes que não deveriam viver nada disso, mas estão vivendo. Recorre para cá, pula para lá, faz para cá, salta, amarra, solta, prende, tenta. Irmão, o Senhor é contigo. Nada disso aí no contexto resolve nada. A tempestade continua. Tudo vai de mal a pior. Mas aí Paulo está lá dentro. Eu queria ler o verso 20. Nem sol nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Lembre-se, isso é Lucas escrevendo. A hora que ele olhou dentro do navio, aquele ambiente, nem sol nem estrelas foram avisados por muitos dias. Imagina dentro de um navio uma tempestade e não tem sol, não tem nada, não tem estrela, não tem, não tem caminho no céu, não tem nada. O que tem é chuva e tempestade. Aí o Lucas está escrevendo, ele diz assim, chegou um ponto que nós desesperamos, perdemos a esperança de vivermos. Essa viagem com certeza vai acabar com a gente. Dessa a gente não passa. Isso é Lucas escrevendo. Por um instante parece que ele esquece que Deus é Deus. Como nós esquecemos muitas vezes. Essa semana eu estava com uma situação, eu entrei em desespero na minha alma. Fazia tempo que eu não sentia
por não ter uma saída. E eu tentei fazer umas coisas e eu falei, meu Deus. Até que no sábado, bem de manhãzinha, eu estava no meu quarto, onde tem minhas Bíblias lá, e eu parei ali, comecei a orar e buscar o Senhor. E Ele falou, eu sou contigo. Confie em mim. Faça isso. E aí, irmão? Bom, o Senhor é contigo, querido. Você não é qualquer um, qualquer uma, num navio abandonado, abandonada ao vento, às intempéries da vida. Não, o Senhor é contigo. O Senhor tem escape e livramento para você. Tem esperança na vida, porque o Senhor é o dono da sua vida. E o Senhor tem propósito na sua vida. E você não está passando por isso à toa. O Senhor tem propósito nisso para te usar aí. O que o Senhor espera de nós é que a gente se levante. Eu queria ler o verso 21 até o verso 26. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles. Nada? Verdade? Verdade? Nada? Depois de muito tempo, Paulo se pôs de pé no meio deles. Falou, ó, gente, vou tentar de novo, hein? Vou falar mais uma vez, gente. Porque todo esse tempo, eu estive com o Senhor. Aqui no meio desse barco, tem vento, não tem vento, tem furacão, tem tempestade, tem chuva, não tem sol, não tem estrela. Todo esse tempo, eu estou aqui com o meu Senhor. E Ele tem falado comigo. Paulo se pôs em pé no meio deles e admoestou: Senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos. É uma boa palavra para os nossos pastores, né? Podia guardar, porque esse é o lema dos pastores da plenitude, dos ministros, assim, do pessoal de casais, lá, dos líderes de casais. Senhores, devíeis ter dado ouvidos. Ah, eu preciso fazer isso. Põe a mão no ouvido do teu irmão assim, ó. Toca no ouvido dele aí. Fala para ele. Ah, tem gente, meu Deus, tem gente que tem medo da esposa e medo do esposo, porque não quer fazer, não quer nem pôr. Senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. É isso que você, irmã, que entrou aqui nessa noite, talvez duvidando da sua comunhão com Deus, é que o Senhor manda te dizer. Você foi colocado dentro da sua casa para se levantar, para se colocar de pé e dizer: na minha família, dano nenhum haverá. Você, meu irmão, está aqui nessa noite. O Senhor te colocou nesse tropé todo, no meio de toda essa agitação, balança para cá e vai, tempestade, para que você se levante por fé, se coloque de pé e declare: ninguém vai sofrer dano, porque o Senhor está conosco. Porquanto não se perderá a vida alguma. 23. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me. Irmão, o anjo de Deus a quem eu pertenço. Paulo diz assim, ó, eu sou de Deus. Aleluia. Não, eu sou de Jesus.
Eu estou debaixo das mãos dele. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. Ele é maior que esse vento, ele é maior que essa tempestade, ele é maior que esse furacão. O meu Deus, eu sou dele, eu pertenço a ele, a minha vida é dele, está nele. Eu fui eleito nele, eu sou dele, eu pertenço a ele. Irmão, isso é o que eu preciso crer nessa noite. O que você precisa crer nessa noite, irmão? Que você é dele, que ele é teu, ele te comprou, ele te remiu, ele te guardou, ele te escolheu, ele pegou você assim, ó, e falou assim, ó, esse aqui, essa daqui, eu estabeleci uma aliança com ele, com ela, antes de ventre, antes de nascer, antes, é lá na eternidade, eu escolhi ele, eu escolhi ela é minha, ele é meu. Olha a declaração que sai da boca de Paulo, olha, nessa noite, um anjo de Deus, o Deus a quem eu pertenço a ele, eu sou dele. Ninguém põe a mão em você, irmão, ninguém põe a mão em mim, eu sou dele. Qual é a ameaça? Qual é o perigo? Se eu sou dele. A quem pertenço e a quem sirvo. Eu posso pertencer, eu posso ser dele, mas eu não sirvo a ele. Eu me afastei dele. Não, eu pertenço a ele. Por pertencer a ele, eu entreguei a minha vida para ele, para servir a ele. Então eu vou servir a ele. Eu tenho servido a ele com fidelidade, o que Paulo está dizendo. Eu sou dele e eu sirvo a ele. Eu entendi que eu sou dele. Eu entendi que ele me escolheu. Eu entendi que ele me tirou de lá. Eu entendi que ele me restaurou. E agora, com esse entendimento, eu vou servir a ele. E servindo a ele, eu sei que eu vou passar por muita coisa, mas eu continuo entendendo que eu pertenço a ele e que eu vou continuar servindo a ele. Tempestade? Tem, mas eu sirvo a ele. Tem furacão? Tem, mas eu pertenço a ele. Teve prisão lá? Teve, mas eu pertenço a ele. Tudo isso daqui é porque eu sou dele e eu sirvo a ele. Aleluia. E está tudo certo. Nós cantamos aqui muitas vezes, né? Se for para sofrer, eu vou te servir, mesmo assim. Eu te seguirei. Mais perto quero estar. Mesmo que for no meio das dores. Eu estou parafraseando as músicas, não lembro da letra agora. Então, mais ou menos isso. 24. Paulo, não temas. Olha, o anjo chegou, irmão, no meio do navio. Aquela coisa, bagunça toda, e o Paulo está lá orando, e o anjo só vem, e Deus só manda a resposta para quem está buscando, clamando, né? Certo ou não? Aleluia, né? Põe aí, dá uma pausa, põe aí rapidamente, por favor. Jeremias 33, do verso 1 ao 3. Jeremias 33, texto que você conhece bem. Enquanto isso, você vê aí o logo da igreja, construindo Jesus. Olha lá, a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando. Isso é a palavra veio para Jeremias, profeta, assegurando para ele. A palavra veio assegurando para ele. Uma palavra que veio da boca de Deus. Né? Verso 2. Assim diz Yahvé, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Olha quem fala contigo, irmão. Olha quem é com você. Olha o Deus que você pertence a ele. Olha só. Olha de quem você é. Aleluia. Colocou a terra, formou ela, colocou no lugar e sustenta ela. Aleluia. Eis que seu nome é Yahvé, o Eterno. Verso 3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que não sabes. Volta para Atos, por favor. 27. Só responde para quem clama, para quem busca, para quem se posiciona, para quem está ali. Eu sei de quem eu sou, e eu tive com ele essa noite. Aleluia. Aleluia. Uma vez questionaram Billy Graham, o grande Billy Graham, né? Uma história fantástica. Questionaram e falaram para ele que Jesus não existia. Que negócio de Jesus é coisa, né, coisa de crente, coisa maluca de igreja. Jesus não existe. Aí, e aí, Jesus existe? Ele falou, claro que existe. Eu estive essa manhã com ele. Simples assim. Simples
e real. No teu carro dirigindo, se não tiver ninguém do lado sentado, chama ele. Ele vai sentar ali. Chama ele, que você vai ter uma experiência com ele. E você precisa descobrir rapidamente que ele é real e que ele está ali do seu lado. Quando você o invocar, ele virá. E aí, eis que é imperativo que compareças diante de César. Paulo, você vai lá. E por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Aleluia. Imagina Paulo se levantando e falou, ó, todos vocês aqui, escuta, vocês não vão morrer nessa por minha causa, tá? Resumindo é isso. Agora falando seríssimo, tua casa está de pé, porque você é uma crente fiel. Tua casa está de pé, porque você é um crente fiel. O diabo não tocou e não toca porque você é de Jesus. E porque você tem comunhão com Ele. O livramento veio porque você é dele. Você entendeu quem você é. Ainda que esteja passando por um grande vendaval, por uma grande turbulência, de um lado para outro. Às vezes não consegue, está achando que está à deriva, mas não está, irmão. Deus tem um propósito. Deus está nisso aí. Para mostrar para todo mundo lá dentro quem é você. Que Ele tem uma aliança com você. E aí, verso 25. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Tem mais? 26. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Irmão, Paulo, na noite, buscando ao Senhor, o Senhor veio e respondeu para ele, e falou tudo o que ia acontecer, ou quase tudo, mas já deu um grande adianto, uma grande revelação, porque Paulo estava ali clamando, no meio de tudo aquilo ali, clamando, e o Senhor respondeu para ele, porque o texto, a Escritura diz isso, clama a mim e eu te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, eu te darei revelações. Ó Paulo, o anjo desce e fala, ó, Deus falou para você, ficar firme, posicionado, e você, ó, tá legal, é isso aí mesmo, e ninguém no navio pode sair, e ó, vocês vão ter que dar numa ilha, mas o Senhor é contigo, fica aí firme, e por causa da tua vida, eu estou guardando esse navio. Por que você parou de orar, irmão? Por que você parou de orar, irmã? Continua levantando a tua mão e declarando o milagre de Deus, porque Ele vai responder a tua oração. Ele vai fazer. O que nós fazemos é oramos por um propósito e logo desistimos de orar por aquilo. Por quê? Porque não cumpriu no tempo que eu achei que Deus tinha que fazer, não fez. Mas Deus tem um propósito. O navio está sendo levado, jogado, para Deus revelar a sua glória, muito maior do que eu espero, do que eu acho que Ele vai revelar. Né? A obra que Ele vai fazer é muito maior. E eu já desisti, não vou orar mais. Porque eu orei uma semana, eu orei 3 dias, e aí não veio a resposta. Irmão, continua firme, porque o Senhor é contigo, aleluia. Continua ali, com o Senhor, agarrado nele, sabe, clamando a Ele, você vai ver, por quê? Porque Ele te conhece. Quando o navio não tinha mais jeito, Deus veio e revelou para ele, e ele está ali com uma revelação, de novo, ó, era para ter me ouvido antes, não ouviram? Tudo bem, Deus é misericordioso, estou me levantando de novo, eu tenho uma palavra para vocês, fiquem no navio, ninguém sai, que aí o texto vai continuar. Antes de ler esse texto continuando, eu queria ler Mateus, capítulo 25. Queria ler o verso 14. Perdão, põe o verso 1 primeiro, depois a gente pula para aí. Esquece, verso 14. Aê, agora que eu lembrei, começa a parábola aí. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem,
convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Isso é a parábola dos talentos, né, de Mateus 25. Aqui, Jesus está contando uma parábola, ele fala, ó, comparando, né? E aí Jesus, ele fala, ó, o reino é semelhante a um homem que chama os seus servos, entrega talentos para eles e se ausenta por um longo tempo. É a própria pessoa de Jesus, né? Quando morre na cruz, ressuscita, reúne ali os seus apóstolos, dá instruções para eles e sobe aos céus. E agora vocês estão equipados, vocês têm tudo o que vocês precisam para fazer a minha obra, e eu vou me ausentar, fisicamente falando, vai para o trono dele no céu, e aí ficam ali os apóstolos fazendo a obra. Irmão, é isso que Paulo entende aqui, que muitos entendem, e que você entende, que eu entendo aqui nessa noite, que o Senhor nos aparamentou, nos deu condições, nos deu ferramentas, que o Senhor nos deu dons, talentos, nos deu autoridade, nos deu unção, nos deu o poder dele, para fazermos a obra dele, para ficarmos de pé e declarar, olha, vai ser difícil, mas Deus vai nos guardar, vai chegar lá, eu tenho um destino e eu vou chegar lá, aleluia. E Paulo entendeu isso, e para uns dá 5, para outros dá 2, para outros dá 1 talento, não importa, o que importa é que Deus chama todos e entrega talento para todos, e aí depende de nós desenvolvermos eles. E irmão, quem entende isso é muito feliz na vida cristã, que Deus te deu talentos. Você imagina Deus te chamar e me chamar e dar talentos para a gente fazer a obra dele. E Paulo está no meio do navio e entendeu isso. Eu recebi do Senhor, então eu tenho que ficar firme. Põe no verso 25, por favor, de Mateus. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Esse aí é o último servo. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Aí o que recebeu 1, o que recebeu 5, granjeou, fez, multiplicou. O que recebeu 2, granjeou, fez, multiplicou. O que recebeu 1, pegou aquilo e escondeu. Não é que ele semeou na terra. Não, o texto diz que ele escondeu na terra. Porque teve medo, não teve coragem, sabe? Achou que não ia ser capaz, que não ia dar conta. Pelo menos eu devolvo o que eu recebi. Não, não é para isso. Não é igual Isaac lá em Gênesis 26, que recebeu uma palavra e ele semeou na terra. E ele, porque semeou debaixo de fé, de uma palavra, com fé, ele colheu 100 vezes mais. Não, esse aqui, ele esconde por medo, ele esconde na terra, ele enterra o que ele recebeu do Senhor. Não com o propósito de multiplicar, mas de medo. Ele enterra. Bom, Paulo aqui no navio, ele não enterra o que ele recebeu. Ele não desiste, ele não abandona. Não, ele, no meio de tudo aquilo, não me deram ouvido, mas eu vou me levantar de novo, mais uma vez, e vou continuar aqui, com aquilo que eu recebi do Senhor. Põe aí, por favor, Atos, capítulo 9, verso 16. Revelarei a ele tudo quanto lhe será. Põe no verso 15, por favor. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, Deus falando para Ananias, ou o Senhor Jesus falando para Ananias, pois ele é para mim um instrumento. Põe na revista corrigida, por favor, ou na corrigida fiel, por favor, só o verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia. Olha para o seu lado, vê que vasão bonito tem do seu lado aí. Irmão, você é vaso escolhido pelo Senhor. Não, vou dar lugar aqui agora, aleluia. Não, dá lugar aí, irmão. Você é vaso escolhido pelo Senhor. Quer um termo mais crente do que esse? Aleluia. Vaso escolhido pelo Senhor. Tem vaso aí? Aleluia. Oh, aleluia. Vai, ressuscita aí, vaso. Meu Deus, aleluia. Imagina Jesus falando, Ananias, vai lá. Você não sabe, Ananias, mas ele é para mim um vaso escolhido. Aí Paulo está lá no navio, sendo jogado para lá e para cá, 14 dias de chuva, de tempestade, sem sol e sem estrela.
furacão. E aí ele está lá assim, eu recebi uma palavra. Eu sou um vaso escolhido pelo Senhor. Tudo isso daqui vai passar. Porque o Senhor me chamou um dia, me escolheu. E me deu um ofício. E me colocou, me estabeleceu. Então, vou ficar firme. Volta para Atos. Atos, por favor, Atos 27. Queria ler do verso 27 ao 30. Atos 27. E quando chegou a 14ª noite de agonia, e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que nos aproximamos da terra. 28. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda mais uma vez e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então, Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso esses homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Pode continuar, por favor. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. Aleluia. Esse é o Paulo, que está ali posicionado, né, no seu lugar, sabendo quem ele era, quem havia escolhido ele. E eu queria só ler aí os 2 últimos versos. Eu queria ler Provérbios, capítulo 4, verso 18. Essa é uma palavra para a gente. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Volta para Atos, por favor, 27, verso 44. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim, ninguém se perdeu, e todos chegaram a salvos em terra firme. Tem muito texto ali no meio, eu não quis talvez entrar muito, também já senti que o Senhor já tem ministrado no teu coração, nosso coração. Queria te convidar a você ficar de pé, queria chamar os irmãos para ministrar no louvor aqui. E queria que você pensasse um pouco no texto. Depois eu convido você na tua casa, você ler o texto inteiro, o capítulo inteiro de 27 de Atos. Paulo era alguém que Deus chamou ele. E havia uma palavra sobre a vida de Paulo. E Paulo passou por muitas coisas. Ele foi maltratado, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele passou por alguns naufrágios, ele sofreu na mão de judeus, patrícios da nação dele, de líderes religiosos. Paulo, até agora no navio, fazendo a obra do Senhor, para testemunhar diante de César. E eu vejo muito da nossa vida nessa viagem. Muito da sua vida e da minha vida. Somos do Senhor. Nós estamos passando por temporais, solavancos,
vendavais, furacões. E às vezes o vento até diminui, mas a gente discerne pelo Espírito Santo que ainda estamos correndo riscos, perigos. Porque a vida do crente é essa. Mas quando eu entendo que eu sou dele, que você é do Senhor, que a tua vida pertence a Ele, e que ninguém pode fazer absolutamente nada contra você. Ninguém pode tocar em você. Porque você tem um dono, você pertence ao Senhor. Nós cantamos esse cântico escape aqui. Eu queria cantar, eu queria que você ministrasse, você declarasse esse cântico aí, fechasse os teus olhos, e declarasse esse cântico mesmo aí no momento. Irmão, estou falando com gente crente, estou falando com gente que é de Jesus, estou falando com gente que paga o preço, que está debaixo de vendaval, mas que sabe quem é, sabe que tem um propósito na vida. Gente que não enterra o talento, gente que não enterra o chamado, gente que não desiste, mas que talvez entrou aqui pensando assim: sabe que vale a pena? Ei, vale a pena, o Senhor é contigo. Essa é mais uma tempestade que veio contra a sua vida, mas é mais uma que não vai te matar, porque o Senhor está com você. Pastor, mas é muito vento, é muito vendaval, é furacão, pastor. Eu sei, irmão, eu passo por isso. Mas entenda nessa noite, você precisa entender nessa hora, pelo Espírito Santo, não é por palavra humana, mas é pelo Espírito Santo. Paulo se levantou e disse: eu pertenço a Ele, eu sou dele. Paulo se levanta e diz assim: ó, ninguém desse navio vai se perder, porque o Senhor esteve comigo essa noite. Ele falou para mim que nós vamos, antes de chegar em Roma, nós vamos numa ilha, porque Ele quer usar a minha vida lá também. Tudo isso aqui é porque Deus tem um outro propósito. Vocês acharam que estava indo para o caminho certo, mas eu estou aqui. E aonde o Senhor quiser me levar, Ele vai me levar. Onde Ele quiser me usar, Ele vai me usar. E eu não vou enterrar o talento. Tem gente que por causa de uma brisa se abala e enterra o talento. Pega aquilo que recebeu do Senhor como capacitação para ser instrumento dEle e enterra com medo dele. Ananias, vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido. Eu escolhi esse vaso. Fecha os teus olhos, querido, por um instante e declare por fé. Aleluia, aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Aleluia, essa guerra aí, aleluia. O braço forte do Senhor. Oh, aleluia, e é o próprio Jesus. Aquele que acalma o vento. Aleluia, declara isso aí por fé, querido. Que aquieta o mar. Declara isso nessa noite. Tira a força do amor. Faz o leão Aleluia. jejuar. Eu não sei o que foi preparado contra você. Que derruba as muralhas. Aleluia. Estéril faz mãe de filho. Mas eu sei que o Senhor está com você nessa noite. Aleluia. Eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Caminho aberto pelas águas. Oh,
Aleluia. 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 Glória ao nome do Senhor. Nuvens que trazem chuva de aleluia. Fica lá, Massúria, mas aleluia. 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 Essa guerra aí é do Senhor, a tua vida, querido. Ele está contigo. Aleluia. Ele está com você. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Adora o Senhor aí. Você não vê no texto, em nenhum momento, o apóstolo Paulo amarrando o navio, soltando o navio, jogando o cara. Você vê o apóstolo Paulo em comunhão com o Senhor, posicionado. O Senhor mandou um anjo. Talvez você não veja um anjo, que tomara que veja, e o Senhor te dê essa experiência, e eu creio nela. Mas o Senhor coloca ministros para falar para você: não temas, eu tenho um outro lugar para você ir, Paulo. Tudo que você está passando, eu sou contigo, eu estou vendo. Não deixa a tua fé se abalar nessa noite não, irmão. O Senhor tem colocado os olhos sobre você, sobre a tua família. O Senhor sabe que você tem pago um preço no reino, na obra dele. Você entrou aqui dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu nunca imaginei que eu passaria por isso, ou que a minha família passaria por isso. Ei, o Senhor está contigo, dizendo para você nessa noite aqui, nesse lugar: não temas,
Eu tenho visto tudo. Tenho visto tudo, até o que você não tem visto, eu, o Senhor, tenho visto. E eu tenho guardado. Fica firme, porque eu tenho caminhos para você. Como no profeta, se eu não me engano, o profeta Naum diz que o Senhor, Ele fala do meio da tempestade. Irmão, o Senhor está vendo a sua guerra, que você é um filho fiel, uma filha fiel, e o seu barco não está à sorte, não, Deus está no controle de tudo. E no meio de tudo isso daí, Ele vai te usar, vai te guardar. No meio de tudo isso daí, Ele vai te encaminhar para outros lugares que Ele também vai te usar. Ah, Senhor, fecha os teus olhos, irmão. Fecha os teus olhos, minha irmã. Aleluia. 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 Sabe o que eu vejo? Eu vejo o Senhor dando ordens aos anjos dele, lá dentro da sua casa. Eu vejo o Senhor estendendo a mão dele, esticando a mão dele para você. Eu vejo o Senhor soprando sobre a tua vida uma nova unção, dizendo para você: fica de pé, se coloque de pé. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por essa palavra, por essa noite. Te louvamos por estar aqui, ó Deus, e saber a quem pertencemos. A quem pertencemos. A quem servimos. E vamos continuar servindo, porque sabemos que o Senhor é conosco. Sabemos que o Senhor dá livramento, dá escape. O Senhor tem socorro. O Senhor tem provisão. O Senhor tem preparado aquilo que nós entramos aqui nessa noite achando que não conseguiríamos, que não teríamos, mas o Senhor tem, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus te louvamos. Te louvamos. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir a Jesus aí.